qual vai ser a skill mais importante, mais dominante do mercado daqui a 10 anos? Vai ser a inteligência emocional. E é pro ponto que a gente fala, a sociedade tá difícil porque essa geração tá isso. Beleza, quem tá treinando essa geração? Limite é um ato de amor, cara. Seja muito bem-vindo ao quarto episódio do Pode Maestrar. E o Pode Maestrar, ele te ensina a ser o maestro da sua própria vida. E eu tô com dois convidados aqui especiais que eu tenho o privilégio de chamar de amigo. Um já é um amigo meu já de algum tempo e também é meu coach. É, meu coach, coach Camilo. Camilo, como você gosta de ser chamado? Camilo Vilaflor? Camilo? Qual que é o seu nome? Seu amigo já tá ótimo, já. Mas pra me chamar de Camilo, tá tudo tranquilo. E pra mim é uma honra estar aqui com você, irmão. É legal. Viu? E hoje o assunto, eu não falei o tema. O tema é a mente por trás de quem tem alta performance. Ou seja, das pessoas que têm alta performance. Como funciona essa mente? Hoje a gente vai discutir sobre isso. Inclusive, falando em alta performance, o Camilo é um empresário em alta performance, né? Que treina outros empresários em alta performance. E a gente está com o segundo convidado, que é o Luciano Costa. Não sei se prefere que chama de coronel ou só de Luciano Costa. Luciano, se apresente, meu amigo. Cara, muito prazer por estar aqui. Pode chamar de Luciano, né? Ou seu amigo. Gostei. Papo de amigo, então. É isso aí, cara. Tamo junto. Prazer enorme. Vamos pra cima. É isso aí. Quando a gente fala sempre sobre quem é a pessoa, né, Camilo? Já me vem logo, eu também. A gente está aqui entre um coach, um treinador aqui de alta performance, um coronel da reserva, é isso, né, Luciano? E eu também sou empresário, mas também passei aí por algum treinamento já, né, da parte de coach lá na Febracis. Então, a minha ideia aqui é trazer um papo leve sobre alta performance, mas como disse bem o Luciano aqui, a gente estava conversando, provocativo. Então, eu já quero provocar. Manda aí. Camilo, o que você acha que está impedindo essa geração? E quando eu falo de geração, não estou falando de uma específica, não. A geração que está viva. O que você acha que está impedindo essas pessoas de ter alta performance? Cara, identidade, não saber quem é. Eu acho que isso começa dentro de casa. Então, falta de mesa, falta de valores, falta de princípio. Você começa a criar uma geração vazia. Uma geração talvez alicerçada em bens, em posse, mas vazia em essência. Então, o que é que sustenta o ser humano quando a gente fala de performance? Primeiro que tudo é saber quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, eu sei o quanto que eu sei, o quanto que eu consigo performar, qual é a minha capacidade de fazer algo, de iniciar e terminar. Mas se eu não sei quem eu sou, qualquer evento balança, né? Então, para mim, eu acho que, e o que a Febracis faz muito, né? A gente foca muito, primeiro que tudo é trabalhar a identidade. É uma crença primal. Se eu não sei quem eu sou, a minha capacidade, o que eu faço, está completamente instável, né? Então, para mim, a base de toda a identidade. E é engraçado você falar isso, a gente percebe muito depois que a gente passa pelos treinamentos, que quando eu pergunto e falo para alguém, Luciano, quem é você? A pessoa sempre fala o que ela faz. Uhum. Às vezes ela até fala o que ela tem, quando ela é mais insuportável. Uhum. Mas ela fala o que ela tem, né? Então é isso. E aí a gente vê muito isso hoje na internet, né? As pessoas se posicionando, e quando fala de posicionamento, a pessoa logo pensa no arquétipo específico. Isso me dá agonia. Porque posicionamento não é arquétipo, né? Ele é identidade. Exatamente. A menos que falte. A menos que falte. Comenta mais sobre isso. A menos que falte, né? Se você não conseguiu, pegando um gancho no que o Camilo falou, se você não conseguiu trabalhar isso, né? Se você não teve uma base forte, sólida, modelo de parentalidade adequado, né? Que trabalhasse quem você é ao invés do que você faz, você foi aquele moleque que foi pra escola, foi pro curso de inglês, foi pra natação, fez o dever de casa, fez pra você ser alguém na vida. Aí você vira um adulto, você é médico, você é coronel, você é advogado, eu sou o doutor, né? Então, concordo 100% com o que o Camilo falou. Eu acho que a base de tudo começa dentro de casa. E daí pra frente, aí eu já faço um gancho com o que eu defendo, né? Quando sai da identidade, desse fator que é a premissa fundamental, que precisa ser tratado, entra numa consequência mais do que natural dessa disfuncionalidade, que é a resiliência.
a baixa resiliência, às frustrações, aos desafios da vida, porque volta lá atrás, né? Porque os pais, o mundo em que essa criança foi trabalhada, não foi um mundo que permitiu com que ela se frustrasse na dose certa, para que ela aprendesse a superar os desafios da fase adulta. É um pouco disso. Camilo, você acha que alta performance ele tem a ver com limite? Total, total. Limite é um ato de amor, cara. Você é pai, né? Você tem dois aí. Eu também sou, o Luciano também é pai. E vou falar uma coisa pra você. Toda criança, ela grita por limite. É um sinônimo de amor. Ela ouviu um não. Educa. Então, assim, o não é uma preparação. Você tá forjando a frustração. Eu acho que o papel do pai é forjar isso. Porque lá na vida, né? Aqui fora, a criança não vai ouvir sim o tempo todo. A gente não ouve sim o tempo todo. A gente vai lidar com o não. E a gente precisa ser resiliente para falar assim, beleza, ok, não, ok, beleza. Cabeça erguida, vambora, vamos para a próxima etapa. E uma criança que nunca ouviu não? Aí não, ai meu Deus, agora, aí o mundo acabou, eu quero... Para mim não tem mais sentido a vida. Por quê? Primeiro não. Então assim, eu lembro que eu forjei Davi. A gente ia numa livraria, por exemplo, Davi ama ler, aquela coisa toda. E aí chegava lá, ele, eu quero levar esse livro, esse livro. Eu falei, beleza, Davi, vem cá. Ó, você tem uma cota de X reais e vai administrar. Você vai fazer a administração agora aí do que você vai levar. Né? Eu quero isso. Não, hoje não. Mas você tem o dinheiro? Tenho. Nunca menti. Ele fala, não vou levar porque eu não tenho dinheiro. Tenho. Mas hoje, não, hoje não vai levar hoje. Bom. E mesmo tendo. Pra quê? Pra ensinar ele que o não vai fazer parte da jornada, né? Então, assim, voltando para quem estava conversando, o papel do pai na criação do filho é entender que, basicamente, nos 18 anos que ele vai estar debaixo dessa guarda, o papel do pai é treinar essa criança, esse adolescente para a fase adulta. Né? Não é só criar, é treinar. Perfeito, Uau. perfeito. Gostei. Né? O pai é um treinador. Perfeito. E é pro ponto que a gente fala, a sociedade está difícil porque essa geração está isso. Beleza, quem está treinando essa geração? Esse é o ponto, né? Alguém que nunca ouviu um não, treinando agora uma geração também, sem dizer um não, revivendo as mesmas dores emocionais, né? Perfeito. E aí? É isso. Luciano, pensando sobre essa pergunta que eu fiz sobre limites pro Camilo, você entende que alguém que tem alta performance, alguém que... Quando a gente fala alta performance, eu não estou trazendo aqui só numa visão, o nosso podcast, acredito que muitos empresários escutam, o papo aqui sempre acaba indo para um lado empresarial. E você tem dado treinamento em empresas e acessado esses empresários e essas empresas. A gente está falando aqui sobre limite e não tem como falar sobre limite sem falar com relação interpessoal. Como que você julga que as pessoas estão lidando com pessoas e qual seria uma atitude que você fala, cara, o cara que está em alta performance, ele dá com pessoas desse jeito. Ele tem esse formato aqui, essa estratégia para lidar com pessoas, principalmente com diferente. Então, vamos pensar em duas perspectivas, né? Vamos pensar primeiro na perspectiva dos pares. Você está trabalhando dentro do seu time, né? Então, qual vai ser a skill mais importante, mais dominante do mercado daqui a 10 anos? Vai ser a inteligência emocional, porque é justamente a que mais vai faltar, né? Você tem uma juventude que está atingindo uma fase adulta e que não aprendeu a viver uma vida sem graça no mundo real, né? Olhar para alguém de verdade e ficar 10 minutos, 20 minutos e achar interessante aquela vida entediante do outro, porque está acostumado com os 8 segundos do scrolling lá da rede social. Então, o que vai chamar a atenção desse adulto é o quê? Que tipo de incentivo? Que tipo de estímulo? Então, esse adulto ele fica aleijado emocionalmente, sem amortecedores emocionais. Aí ele vai trabalhar com pessoas. Ele não está acostumado a conviver no mundo real com uma pessoa que está vindo para o trabalho cheio de problemas da sua família, que não dormiu, que o filho ficou doente. E então, ele não tem paciência para essa vida entediante, sem graça e chata dessa outra pessoa que está do lado dele.
Ele não tem vontade de olhar nos olhos e ter o que o Goleman fala de empatia cognitiva, de realmente, né, ver que o outro está mal. Ele não tem o que o Goleman falava da preocupação empática, que é acima da empatia cognitiva, acima da empatia emocional. Ele não tem, que é realmente você se preocupar com o outro. Isso no nível dos pares. Agora sobe para o líder. Sobe para o líder, por exemplo, que não curou as feridas dele e que não consegue dizer não. Que quer ser um líder que vai agradar porque tem uma crença disfuncional de desamor e não tem coragem de levar a equipe para onde ela precisa ir, não para onde ela quer. Entendeu? Ele vai dar para a equipe o que a equipe quer e não vai levar para aquele lugar escuro, nebuloso, que a equipe precisa passar, que o time precisa passar para aprender, para evoluir. Traz isso pro seu mundo, pro mundo que você ficou 33 anos. Qual consequência isso poderia trazer? A consequência é o seguinte, o ROI, né? O ROI nas operações especiais é o time cumprir a missão e voltar vivo. Uau. Então, se está em jogo o que existe de mais precioso, você não tem tempo para vaidade. Isso. Não tem tempo, cara. Você pede, pelo amor de Deus, para que alguém dê um feedback verdadeiro para você que você cresça, porque você quer ver o teu filho de novo. E o que eu mais vejo hoje, trabalhando em alta performance aqui no mundo corporativo, é que os líderes, eles não foram preparados para estarem nessa posição. Não estou generalizando, mas muitos foram crescendo. Aconteceram. E de repente aconteceu, de repente sucederam algo grande, ou de repente tinham um patrimônio e decidiram fazer um investimento. E agora estão numa posição em que eles precisam se curar para que a partir daí sejam capazes de gerenciar processos de curas, para que a partir daí o CNPJ seja forte. Isso é um desafio, cara. Isso não é fácil. Não. E assim, só pegando esse gancho aqui, e se o líder, ele não está trabalhado emocionalmente, ele vai viver as relações deles emocional ali com o liderado. Ele não vai dar um feedback, porque isso vai doer o coração. Ele não vai demitir. E aí ele está gerenciando a empresa ou o quê? Então, o quanto que a fragilidade emocional vai sabotar os resultados, não só o dele, mas da empresa como um todo. Aí eu vou contratar, não vou dar feedback, vou tolerar, vou ser um líder permissivo. Por quê? Porque eu quero me sentir amado, eu quero ser o bom. E liderar não é ser bom. Liderar é fazer o que tem que ser feito. E você vai ter que desagradar. Esse é o ponto. Esse cara que está em alta performance, Camilo, que quer trabalhar em alta performance, o líder, o empresário, a gente está falando aqui, né, a mãe, né, que mãe também tem que ter alta performance. Total. Eu quero entender assim, como que quem tem alta performance lidar com rejeição, por exemplo? Como lidar com a rejeição? Porque eu acredito que muito do que você está falando é o medo da rejeição. Ah, mas se eu mudar aqui, eu tô falando agora particularmente, tem coisas assim que eu tô aprendendo a fazer agora. Nãos que eu tô aprendendo a falar. E não são nãos fáceis. Até o Luciano sabe de um não recente aí que eu tive que falar, um não difícil. E assim, qual é o segredo disso? De você saber lidar com a rejeição? Como lidar com isso? Tratando. Primeiro reconhecendo que viveu, que existe uma dor. Beleza. Você pode apagar? Não. Primeiro entendimento. Porque assim, passado se não se apaga, você vai ter que ressignificar de alguma forma. É decisão. Agora eu posso decidir carregar uma dor ou carregar uma cicatriz. Por mais desafiador que seja. E aqui eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é necessário. Ah, eu vivi, por exemplo, minha história. Ah, eu vivi numa casa, meu pai era alcoólatra, meu pai bebia e tinha todo aquele processo. Ah, por conta do meu pai eu também passei a beber, tá? Beleza, ok. Até o dia que eu tomei a consciência. Tá bom. Vou mudar a história de meu pai? Não. Mas eu posso mudar o quê? A história da minha família. Ok, eu não vivi nos contextos que meu pai viveu. Eu não vim da geração dele. Outra realidade. Para julgar é muito fácil, porque eu vou julgar de camarote. Beleza, mas o que é que eu posso fazer a partir de agora? Então, assim, cara, a questão da rejeição, primeiro que tudo, você tem que trazer consciência para aquilo que viveu, para as debilidades, e parar e falar assim, beleza, o que é que eu faço com isso aqui? Eu tenho mais quanto tempo de vida? Eu vou carregar isso daqui ou vou resolver? É tornar a vida simples. Por mais difícil que seja. Desafiador. Desafiador que seja. Vou ter que torná-la simples.
O que é que eu faço com isso daqui? Ok. Tá me prejudicando? Tá. O quanto tá me prejudicando? Ok, volta na mesa. Eu vou continuar me prejudicando isso por mais quanto tempo? Não, não vou. Não vou. Ah, tá impactando aqui na minha performance, na minha liderança, na minha gestão. Então, precisa passar um processo de decisão. Eu decido, a partir de hoje, começar a romper. E aí eu vou buscar ajuda. Excelente. Porque tem coisas que a gente não sabe sozinho. Então, eu vou buscar mentor, eu vou buscar me capacitar, eu vou começar a fazer um movimento para saber aquilo que eu não sei. Isso é uma mentalidade, né? Excelente. Uma mentalidade de performance. Porque performance, cara, é uma mentalidade, no meu ponto de vista, não é algo tipo, tô bem resolvido, Não, performance vem de decisão. Quando você pega um jogador, por que ele é uma alta performance? O cara não para. Ele tem mentor, ele tem treinamento, ele tá ali se desafiando o tempo todo. Ele não tá parado no tempo, né? Então, performance é construída e mantida todo o tempo, né? Em Luciano falou uma movimento. coisa que o fácil não é chegar no nível, é manter, né? Performance é se manter, não é você chegar, porque de repente você chega ali, numa soma de fatores, pum, Aconteceu. aconteceu. Agora, se manter nesse aconteceu por 1 ano, 2, 5, 10, aí esse aconteceu não existe. Você vai ter que ter um nível de performance ali para estar mantendo. Os pratos. Exatamente. Pratos Montando a equilibrados. empresa crescendo, mantendo a família equilibrada, se mantendo em alta. Isso é o quê? Cara, decisão todo dia. Quando fala de performance, a gente não tem como falar disso, Camilo, e não trazer o MAS aqui, né? Sim. E aí o MAS é um sistema que você também conheceu, né, Luciano? Que é o equilíbrio dos pratos. Eu vejo assim, né? Você equilibrando vários pratinhos ali da sua vida. Luciano, pensando, eu não sei se o jeito que você trabalha também na sua mentoria, se você também vai por essas linhas, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho, que até ao que eu desconheço, um pouquinho da sua história. Você é filho de quem? Como que foi sua infância? Tudo que você passou, o que te levou para lá, as suas dores um pouquinho. E também eu queria que você falasse um pouco sobre um conceito que você tem sobre autorregulação. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse conceito, que é um conceito pouco falado. Não, legal. Achei muito bacana o que o Camilo falou sobre essa ideia da decisão, né? Se a decisão sua como pessoa de ser melhor todos os dias, né? De se curar para você ser a tua melhor versão, ela é uma necessidade da vida, né? Porque ou você está crescendo, você está morrendo. Imagina você como líder. Como líder, a responsabilidade ela aumenta, né? Aí, assim, eu olho para trás na minha história e eu falo, cara, a minha história, ela, se eu pudesse resumir, ela foi construída para que eu estivesse vivendo o que eu vivo hoje, né? Meu propósito de vida é me comunicar com as pessoas dando o meu testemunho. Como que um garoto com a história que eu vivi conseguiu resultados que para mim, para minha história, são extraordinários. Então, meu pai era um nordestino, saiu de casa com 14 anos de idade, o irmão de 8 filhos, né? E saiu para ajudar na criação, na educação dos irmãos. Então, isso justifica, explica muito a dificuldade que meu pai tinha de ter memórias afetivas, momentos comigo quando eu nasci. Ele não sabia. E aí o Camilo é mestre nisso, entende muito sobre esse aspecto de como que as crenças disfuncionais elas vão impactar no homem que você se torna. Então eu entendi como pequeno que faltava para mim o amor, né? E essa era a visão distorcida de uma criança. E toda criança vai ter a visão distorcida por questões mais do que naturais, um córtex que ainda não está desenvolvido, uma percepção da realidade embaçada. Eu comecei a realizar muito para querer chamar a atenção do meu pai, para ter o carinho, que era algo que me faltava. Começou a dar certo. E eu percebi que quanto mais notas boas eu tirava, eu conseguia arrancar do meu pai o carinho, o beijo, o contato dele comigo, porque ele se realizava em mim, né? Não teve estudo, então quando ele viu o filho tirando um notão, ficava louco. Aí daí eu fui embora e sempre entre os 3 primeiros na sala de aula, porque eu precisava ficar entre os 3 primeiros para manter a bolsa de estudos, porque senão eu ia estudar no colégio público. Então a resiliência para mim começou já na infância com bullying. E já tinha uma pressão E ali, já né? tinha a pressão ali, um ambiente de alta performance já começou para mim ali. Eu precisava estar entre os 3 da sala de aula todo bimestre, porque senão eu caía para a escola pública.
Então eu falei assim, cara, eu olho para trás e falo assim, velho, cara, Deus me preparou a vida inteira para eu poder agora explicar o que é alta performance, cara. Legal. Entendeu? E saber lidar com esse ambiente de desafio, de pressão, de estresse e ressignificar a ideia de estresse. Estresse não faz mal, estresse é o que te faz bem. E aí, beleza, eu entrei no exército e em algum momento ainda na formação como oficial eu percebi que eu tinha alguma coisa diferente, eu tinha algumas ferramentas que eu sabia acessar e não sabia explicar, que quanto mais caótico era o ambiente, melhor eu performava. E quanto mais normal, mais medíocre eu era. E eu falei assim, cara, impressionante. Eu preciso de um ambiente desafiador para eu aparecer a minha versão, né, turbo. E aí eu falei, cara, isso é muito legal, eu vou investir nisso aqui, cara. Eu comecei a prestar atenção e quando eu ia para um acampamento que era desafiador, eu falei assim, ó, eu vou lá, vou me testar. Eu ia e dava certo. Eu decidi sair, quando eu saí da academia militar, formado, eu fiz os cursos mais duros do Exército, os mais difíceis, curso de comandos, que é de faca na caveira, curso de forças especiais, paraquedismo, mergulho, mestre de salto, salto livre avançado, qualquer curso que você imaginar. Cara, e aí eu falei assim, cara, isso é muito legal. Eu não sei o que acontece, mas... E aí eu me apaixonei, comecei a treinar, fazer os treinamentos sobre estresse, dos destacamentos de forças especiais. E aí a história é longa, eu fui para a África, fui para a Colômbia, fui fazer curso com pé quebrado, o curso de operações especiais do Exército no Brasil é o mesmo da Colômbia, eu fui lá, fiz com pé quebrado, fui o destaque entre todos os estrangeiros. E aí em algum momento, nesse processo, eu falei, cara, isso aqui é o meu propósito. De alguma maneira eu quero compartilhar isso com o mundo, eu ainda não sabia, comecei a estudar muito, não sabia o que era neurociência, não sabia as ferramentas da psicologia comportamental, da psicologia junguiana, da Gestalt. A gente estuda um pouco de psicologia na formação do oficial, filosofia. E aí, resumindo a história, em algum momento nesse processo, já como tenente-coronel, eu decidi que era isso que eu ia fazer quando eu fosse embora. E aí, eu saí, desenvolvi um método, consegui colocar de maneira clara o que eu vivenciei ao longo de 18 anos nas Forças Especiais. Eu não vou nem falar dos 33 no Exército, eu vou amarrar nos 18 de altíssima performance, dos 18 nas Forças Especiais. E esse método é o que eu chamo de Alpha 3, que é autoconhecimento, autodesenvolvimento e autorregulação. E aí, cara, hoje eu sou apaixonado por isso. E como que você pensa, o Camilo, o Luciano trouxe aqui um ponto de... Ele falou sobre... Ele trouxe aqui a trajetória dele, né? Que é uma coisa impressionante, né? Que é essa... Eu fico feliz de ser amigo dele agora, né? Porque eu É olho e falei, cara, eu tenho um interessante. amigo que... Cara, é alta É um performance. filme da Netflix, né? É. Não, gostei. Eu tenho um amigo que é um filme. Mas é interessante. Ele é um amigo que é um filme da Netflix. Eu já entendi ele assim. Mas é interessante porque, ao mesmo tempo que... Por que impressiona tanto, né? Isso que o Luciano traz. É porque é fora da realidade comum da maioria das pessoas. Então, quantas pessoas que tiveram altíssima performance exatamente nisso que ele faz? E aí eu queria que você comentasse sobre isso, mas é a beleza justamente de você ter pessoas em altíssima performance em algo que você não faz ideia de como é. Porque aqui a gente tem ele, eu vivi em alta performance, hoje eu consigo enxergar isso, que foi na música, eu tive altíssima Aquela sua performance. cena de você tocando, quando eu vi a primeira vez, você já viu? Já. Cara, aquilo não é alta performance, aquilo é surreal, cara. Porque é uma pressão absoluta. Não é você tocando numa orquestra. Cara, a luz é em cima dele e é ele ali, cara. Qualquer errinho Já foi. já foi, cara. E aí assim, e aí sobre isso, sobre essas habilidades. E você, Camilo, tem uma habilidade especialíssima, no meu ponto de vista, com pessoas, com gestão, né? Você já me contou alguns testemunhos aí também que mostrou essa sua alta performance, inclusive num ramo que é super difícil, que é a área política, a área ali de gestão pública. Mas assim, antes de chegar nesse ponto de gestão pública, assim, o que eu entendi, né? Quando eu cheguei na Febracis, a gente performava em uma área, eu e Dani. E aí, talvez a gente tinha uma consciência disfuncional do que seria alta performance. Olha aí.
E talvez quem vai assistir aqui comece a se perguntar, né? Peraí, o que é alta performance? Se é uma alta performance isolada, eu acreditava que era, né? Então eu acreditava que se eu performasse profissionalmente, financeiramente, eu teria performance, porque assim, é o sonho, né? Não, você trabalha muito, ganha mais. Se você ganha mais dinheiro, você vai ter o quê? Uma vida mais tranquila, confortável e tá tudo resolvido. E na prática não foi assim. Na prática eu comecei a trabalhar mais, a gente abriu frente, a gente abriu consultoria, eu fui para 6 cidades, cada dia estava numa cidade, ganhei, pô, muito mais. Para quem olhava de fora assim, pô, cara, tá performando, beleza, só que eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia para manter essa performance. Eu dormia pouco pra caramba, dormia 3 da manhã para acordar no dia 6 e pegar a estrada. Já parei na estrada porque eu não aguentava mais dirigir. De dormir dentro do posto, chegava pro bombeiro e falava, ó, vou tirar um cochilo aqui, deixar o carro ligado, pô, dormir ali 1 hora e seguir viagem, porque nem Red Bull, né? Não segurava. Não segurava, café. Então, assim, quando eu cheguei na Febracis, eu fui me deparando e falei assim, cara, essa corrida aqui não é performance. E aí, quando você falou da Roda da Vida, né, que é o MAS, ali foi meu primeiro choque de realidade para entender o que é performance. Porque assim, cara, performance eu trabalho bem, trabalho com aquilo que eu gosto e cresço profissionalmente com aquilo. Eu estou sendo remunerado, né? Eu estou investindo em novas habilidades, porque só tem como eu performar mais e ter mais receita se eu entregar novas habilidades, resolver problemas mais difíceis. Mas também eu preciso cuidar da minha espiritualidade, eu preciso ter minha comunhão com Deus, né? Nesse processo todo. Mas eu também tenho que ter tempo com minha esposa. Eu preciso ter um momento com ela, preciso ter um momento, tempo de qualidade, né? De amor, de carinho, de não falar de trabalho, de estar ali só pro conjugal. Eu também tenho que ter tempo com meu filho, para entender o que é importante para ele, para ouvir, né? Ouvir ele, sentar à mesa, tomar um café, almoçar, jantar, para entender o mundo no ponto de vista dele, né? Ouvir os desafios que ele vive. Eu preciso cuidar da minha saúde também. Eu preciso cuidar da minha alimentação de exercício. Ou seja, então, peraí. Quando eu comecei a entender que performance não era só 2 áreas, profissional e financeira, eu falei, peraí. Vai ajustar. E aí minhas notas, né, a gente orienta as pessoas a colocar uma nota de 0 a 10, e quando eu fiz a primeira vez, minha nota era tudo 2 e 3. E eu falei, cara, tá tudo errado. Eu sabia que estava errado, mas agora eu sei que tem 11 áreas que estão completamente equivocadas. Então, assim, mudei totalmente a minha perspectiva sobre performance. E hoje lá na Febracis a gente recebe muita gente acreditando durante muito tempo que performance era só trabalhar mais. E trabalhando mais é ganhar mais dinheiro. E aí o que é que as pessoas chegaram lá com casamento falido, problemas seríssimos emocionais, problemas seríssimos no conjugal, problemas seríssimos com os filhos, sem saber quem são. E aí olha para trás e fala assim, pô, peraí, que corrida foi essa que eu fiz aqui? Frenética durante 10, 20, 30 anos, peraí. E o que é que ficou para trás? Entende? Então, hoje a minha visão de performance é completamente diferente. Legal. Então, durante o meu dia, cara, eu não começo o meu dia se não tiver meu momento ali devocional com minha esposa. A gente faz junto. Excelente. Eu e Dani. Então, em algum momento a gente vai estar com o Davi ali. O Davi já está maior, mas tem um momento ali que a gente Então faz não a é só no refeição final junto. de semana? Não. É todo dia. Porque performance só final de semana, aí você tem que se questionar se é performance isso aí, né? Tem uma frase do Flávio, não é do Flávio Augusto, se eu não me engano, mas eu já ouvi algum empresário falar, e eu acho ela uma grande, assim, eu acho que essa frase não funciona. E aí eu vou discutir isso, e a gente tá num tempo que achar o equilíbrio disso, Luciano, é muito difícil, por causa da geração. Mas ele fala, trabalha enquanto eles dormem. Isso sempre eu achei uma frase assim, horrível. Não faz sentido. Porque dormir também faz parte, e esse é o ponto. Assim, eu acho que cada um. A gente não pode comparar a nossa jornada com o outro. Senão Sim. a gente começa a achar que a grama do vizinho é mais verde, né? Pô, tal. Cada um tem um ponto de largada, né? Assim, eu acho que, beleza, se é uma tirada, né? Trabalha enquanto ele dorme. Beleza, tipo assim, cara, enquanto a galera tá parada no tempo, Eu né? tô andando. Vai lá, continua marchando, faz seu. Agora, dentro de um equilíbrio, talvez a performance. A palavra de performance chama equilíbrio. Aí, ó. Porque assim, se a gente for parar para analisar, Luciano, forças, né, operações especiais.
Se você desgasta durante o... Você pode até crescer durante um tempo, mas chega no momento que começa a cair. Já A performance começa a cair. Naturalmente, né? Então o equilíbrio, ele faz parte, né, da tal da performance. Eu queria que você comentasse isso, Luciano, porque é difícil achar esse equilíbrio. É. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, cara, eu sou muito cético. Por mais que eu tenha desenvolvido um método, que eu tenho um orgulho muito grande de dizer que o método é meu, eu tenho uma humildade inequívoca de que tudo que tá ali não fui eu que criei. Você tá entendendo? Claro, legal. Então isso vem da Bíblia, isso vem dos estoicos, antes da Bíblia, né? Antes do, né? Nós estamos falando antes do nascimento de Cristo. Então se você for buscar lá na filosofia, se você for buscar lá em Sócrates, se você for buscar nos grandes filósofos, todo mundo no final das contas estava sempre questionando, cadê esse equilíbrio? Onde é que está esse meio aí dessa virtude que está no meio, O que é o meio, entendeu? Então, assim, eu costumo falar que alta performance é transbordo, entendeu? É transbordo. E o que é o transbordo? Transbordo é muito mais do que o dinheiro, muito mais do que o financeiro, muito mais do que o trabalho. Transbordo é o que para você fala assim, cara, eu tô pleno e tô sobrando, eu tô entregando. Excelente. Eu tô entregando amor, eu tô entregando tempo, eu tô entregando conhecimento, eu tô entregando experiência, eu tô entregando o que o mundo precisa, o que a minha família precisa. Se eu tô no transbordo, eu tô em alta performance. Excelente. Entendeu? Então, quando você muda a tua cabeça, você vira a chave, você começa a perceber que justamente o que o Camilo falou, essa visão distorcida que vem da era industrial, né? Trabalhar, 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 trabalhar. Se você trabalha, se você faz, se você produz, você tem um nome, né? Você deixa um legado na terra, né? Se comprar um terreninho, é melhor do que apartamento, porque é terreno, é terra, é seu. E aí o que acontece? Cara, aí você começa a criar um mundo em que eu não estou aqui sendo pejorativo em relação ao dinheiro, mas não é só dinheiro, cara. Não é só dinheiro. O dinheiro ele é o resultado de uma vida com propósito. Então, assim, você buscar a performance, eu te dou meia dúzia de dicas aqui que em 2 semanas você vai falar, Luciano, eu estou voando baixo, entendeu? Mas para você se sustentar nesse processo, que é um S gigante que eu uso no Alpha 3, que é da alta performance sustentável, cara, é um desafio, é uma decisão diária. Por quê? Porque se você não cuida do teu sono, você não tem um sono reparador, você só recupera o corpo, não recupera o cérebro. Se você não recupera o cérebro, lá na frente a conta vai chegar. Enquanto você é novo, você tá só mastigando o teu cérebro. Eu não vou entrar aqui no nível assim, de consciência pleno, assim, vamos falar do ciclo circadiano, vamos falar do sono REM, não, porque senão a gente vai ficar muito técnico, mas o fato a conta vai chegar na tua saúde, na tua família, no teu campo espiritual, no teu campo relacional, nos 11 itens, né, lá do MAS, lá da roda da vida. Então, assim, como que você vai se sustentar nesse processo? Cara, você precisa ter Deus. Você acordar e falar assim, cara, vambora, papai do céu. Você vai acordar segunda, cansado, destruído. Qual é a primeira coisa que você fala? Putz, hoje é segunda. Você fala, meu Deus, hoje é segunda. Eu vou destruir. Entendeu? Como é que você faz isso se você não tiver Deus no coração? É só Ele para tirar o teu cansaço, para te fazer acordar. Beleza, aí você tem Deus, aí beleza, aí você tem saúde. Se você não tiver um corpo forte, não tem mente que resista. Você precisa estudar, você precisa buscar conhecimento, você precisa selecionar com quem você anda. Você precisa selecionar quem fica do teu lado e quem vai embora. Você precisa definir com quem você anda e aonde você vai. Você precisa definir intencionalmente quais são os hábitos que estão alinhados com essa pessoa que você quer se tornar. Né? Você precisa trabalhar intencionalmente o desconforto. Porque a vida é sobre desconforto. E o pessoal tem falado hoje em dia que felicidade é um drink numa ilha paradisíaca, é o final de semana, é as férias do final do ano, e aí a segunda perde a graça, a quarta perde a graça, o que a gente está fazendo aqui vira trabalho, não vira transbordo, não vira energia. E aí a vida tá passando, cara, a vida tá passando, e aí a pessoa vai e quebra, em algum momento ela tem dinheiro pra cacete, mas aí
tá deprimido. Tá pobre. Tá tem pobre. dinheiro, tá pobre. Tá pobre e aí quebra. É o voo da galinha. Já viu a galinha tentando voar? Eu sempre falo isso. Você fala assim, agora ela vai. Aí começa, quebra de novo. Porque não se sustenta, cara. Camilo, 3 instruções que você daria para a pessoa que está ouvindo agora e quer viver em alta performance. 3 instruções. Falar, olha, eu daria essas 3 instruções, eu acredito que você vai... Só de você ativar isso aqui já vai dar uma mudada. Estabeleça metas, pelo menos nas áreas mais importantes da sua vida. A gente trabalha com 11 na Febracis. São 11 pilares essenciais. Se você negligencia qualquer um deles, uma hora essa conta chega, né? E equilíbrio, cara. Tem que ter uma visão de futuro, porque você precisa ter ambição para caminhar para algum lugar, porque senão a pessoa paralisa. E aí vira pessimista. Não, tá um caos e pronto, tá um caos. Não, tá um caos. E aí, o que é que você vai fazer com esse caos? A gente ouve muito, né? Ah, o Brasil tá em crise, o mundo tá em crise. E qual época da humanidade que a gente não viveu uma crise? E na crise é onde as pessoas ganham mais dinheiro, Pois né? é. Algumas delas. Então, pô, para que ter medo de crise? Cara, que maravilha. Vamos pra crise, vamos embora, vamos surfar nessa crise aí. Quais são as possibilidades que eu tenho? Onde é que a gente vai empreender nessa crise aí? Vamos embora. Sei lá, para de ter medo. Então, assim, estabelece um alvo, um objetivo pessoal, profissional, né? E aí se questiona, peraí, eu tenho uma habilidade para chegar nesse objetivo? O que é que eu preciso aprender a estudar para poder desenvolver essa habilidade? E começa a fazer, porque assim, eu vejo assim umas crises que, cara, não faz sentido. Não sei fazer, beleza, aprende. A gente, quero andar de bicicleta. O que é que a gente fez? Começou Caiu. a andar de bicicleta, empurrando, aí arrancava a cabeça do dedo. Desistiu? Não. Aí daqui a pouco, 2 dias, você já tá de boa. Uma semana você já tá dando aula. Beleza, e foi. Não deixou marca? Deixou. Então, assim, qual foi o momento que a gente, para aprender algo, não teve que dar uns 2 tropeços? E parece que agora na fase adulta ficou diferente. Então, precisa aprender a performar? Cara, o que eu preciso de habilidade para isso? Ah, eu preciso melhorar a minha habilidade financeira? Pô, preciso estudar sobre dinheiro. Preciso melhorar a minha habilidade de gestão? Preciso aprender de gestão. Preciso ser um líder melhor? Preciso aprender sobre liderança, né? E quanto mais eu tenho novos aprendizados, novas habilidades, né? Eu vou converter isso, financeiramente. Então, tem uma visão ousada de onde você quer chegar. Talvez o que falta muito hoje nas pessoas é uma visão. E aí fica parado, paralisado, tipo... Por causa da situação. Então, vamos lá, vamos ser sérios, estamos em junho. Cara, já se passaram 6 meses. Vixe. Para alguns podem falar assim, caraca, velho, 6 meses, olha aí. Tô tocando fogo, né? Caraca, 6 meses e olha tudo que eu já fiz. Outros podem falar assim, caraca, 6 meses. Não fiz nada ainda. Meu Deus, eu não fiz nada, já passou metade do ano. Então, peraí, qual lado, né? Qual time você quer jogar? É o time do que, caraca, hoje já é dia 11, ou você não faz assim, caraca, dia 11, caraca, 11 dias que eu tô botando pra moer aqui, Legal. bem vivido. Então, assim, você precisa contar esse tempo a seu favor, né? Porque você pode chorar por ele ou você celebrar por ele. Aí a decisão é toda sua. Qual é a importância de quem está do seu lado nessa alta performance, Luciano? Qual é a importância da gente estar no meio correto? Você comandou. Qual foi o máximo de homens que você já comandou? E assim, qual é a influência das pessoas? Porque eu sei que você, como líder, você tem uma visão. Não que você não seja influenciável, mas é mais difícil você influenciar uma pessoa que já tem essa visão de liderança. Mas o pessoal que tá lá, você até fez uma fala, né? Soldado, você falou, sou soldado, eu apertei pra você, mas o coronel, ele já deixou de ser soldado. Aí você falou, não. Deixa não. Fala sobre isso, sobre você estar ali, você ser soldado, mas você também saber com quem tá do seu lado, a importância disso, de olhar pro lado e ver quem tá do lado. Então, assim, primeiro fazendo um gancho com o que o Camilo falou, né, cara, eu acho muito legal, porque as visões são muito, as perspectivas são muito parecidas, a minha e a do Camilo. Então, olha só. Pra mim, irmão, pô. E a gente tem um pezinho no Nordeste, os dois. Eu sou o falso carioca, né? Filho de nordestino. Então a gente sabe. Resiliência é de onde a gente vem, né? Não? É história sofrida, ralada, um povo batalhador. Mas assim, você perguntou para ele três
3 instruções. 3 instruções, e eu acho muito legal, porque, assim, para mim é muito forte isso. Eu falo muito isso quando eu dou treinamento. E primeiro eu uso uma frase que para mim é muito forte, uma frase que eu escrevi depois dela sair da minha boca. Então tem um documentário lá no Irmãos por Escolha, lá na Netflix, em que eles fizeram uma filmagem e eu estou falando para os cadetes que vão se formar como oficiais, e de repente a frase veio. Eu falei para eles o seguinte: a diferença entre quem eu sou e quem eu quero me tornar está no que eu estou fazendo agora. Então, essa clareza absoluta de quem você é não é fácil, porque as pessoas se enganam a vida inteira. Então, o primeiro grande desafio é a autoconsciência, né? Não é quem você pensa que você é, não é a história que você vem contando para você sobre a sua história, é a verdade. E essa busca pela verdade, ela dói, muita gente foge dela. Então, o primeiro ponto é esse, não é fácil. Primeiro dever de casa, ter consciência plena do teu potencial e das tuas vulnerabilidades. E ter humildade absoluta para aceitar isso, né? Conviver com as suas feridas. O segundo ponto é você ter um objetivo muito claro, como o Camilo falou, que é quem eu quero me tornar em várias áreas da minha vida. E o terceiro, dentro desse processo, é o seguinte: o que eu estou fazendo hoje? Se eu fizesse um extrato temporal, né, desse processo e analisasse o dia de hoje está coerente com essa pessoa que eu quero me tornar? Interessante. Tá. Então eu estou no caminho. Agora, se o meu extrato de hoje não tá, aí eu olho amanhã de novo, não tá. Depois não tá. Então eu tô me enganando. Tá indo pra onde? Eu tô indo pra onde? Eu tô sendo, entendeu? Eu tenho um sonho, eu não tenho meta, não tenho um objetivo. Eu tenho um sonho. E ter sonho sem metas claras, definidas, é só sonho. Então, o primeiro ponto que eu acho para alta performance que é muito importante é esse caminho. Eu chamo isso de caminho. Alguns chamam de consciência situacional, que é você saber onde você está, onde você vai, o que você faz. Beleza, esse é um. O segundo é você ter uma mentalidade de crescimento. É aquela ideia de que falha é sucesso em progresso. Se você não aceitar a falha como sucesso em progresso, você não vai viver a alta performance. Você vai cristalizar, você vai travar por medo de errar. E o terceiro é ter resiliência para suportar o processo. E resiliência para suportar o processo é o que vai de verdade fazer com que você não desista. Então, tem muita gente que tem um potencial enorme para atingir a alta performance, mas se sabota, porque não aguenta, entendeu? E aí, beleza. Eu falei sobre esses 3, e aí você fez um adendo que eu achei muito bom, que é, beleza, qual é a importância de quem está do seu lado nesse processo, né? Então, no Exército, nas Forças Armadas, a gente sempre fala o seguinte: quem está na trincheira, né? Quem está contigo, do teu lado, na trincheira, num campo de batalha. Aí o outro cara vai e fala assim: ué, isso importa? Aí o cara: mais do que a própria guerra. Entendeu? Mais importante do que a própria guerra é quem está do teu lado na trincheira, no campo de batalha. Importante. Entendeu? Esquece a guerra. Quem está lá trocando tiro, o mais importante é quem está. Isso vem lá dos espartanos, isso vem lá de trás, quando o cara estava aqui combatendo e o lado direito dele estava sendo protegido pelo escudo do cara do lado. E aí, quando você entende esse mindset e joga isso no corporativo, você não vai perder tempo com quem não merece estar do seu lado. Cara. Entendeu, cara? Ó, eu tive reunião com o meu time, né, esses dias, e eu trouxe uma metáfora para eles. Eu falei: é o seguinte, estamos no mesmo barco, remando na mesma direção. Significa que quem estiver dentro do barco sem remar, tá fazendo peso. Então tem que estar todo mundo sincronizado. E se tiver alguém sem remar, a primeira pessoa próximo tem que sinalizar. Por quê? Porque ela tá te prejudicando. Então, assim, quando você começa a entender que o ambiente, ele influencia, a tendência é você começar a ser bem seletivo em quem que vai estar junto com você. Se tá na mesmo drive ou não. E tá tudo certo se não tiver. Beleza. Quem vai estar do meu lado? Cara, quem tá querendo crescer também. Ah, não quero crescer? Tá tudo certo. Eu vou continuar gostando de você, mas assim, não vai dar pra gente estar caminhando junto. Porque um vai influenciar o outro. Ou te influenciou você caminhar mais rápido, ou você vai me influenciar a reduzir o ritmo.
Entendeu? E quando a gente fala de destino, né, de objetivo, quem tá ali do lado, ele tem um poder muito grande de influenciar essa rota. Mas quando eu tô do lado da pessoa certa, cara, só pelo fato de eu estar do lado da pessoa certa, eu sou arrastado para aquela direção. Porque eu vou estar ali ouvindo, eu vou estar sendo estimulado de várias formas para chegar naquele objetivo, né? Então, complementando aqui, quem vai estar do lado tem total influência, cara. Na velocidade, na qualidade, até na clareza, porque assim, o dia mal vem e exatamente quem tá do lado fala assim, cara, pera aí, respira aí, vambora, vai dar isso certo. aí, é isso aí. Aí você, vai dar, né? Vai, vambora. Vambora então. E cada um E vai ter segue. seu dia, né? Sim. Cada um vai ter seu dia. Vai ter o teu dia também que você vai falar assim, cara, hoje tá difícil. Aí você precisa de quem? Você precisa que quem vai Quem estar tá do teu do lado? lado? Porque imagina a pessoa errada, cara, tá difícil. Aí a pessoa fala assim, Tá cara, desiste disso daí. Tá difícil mesmo que nada, é Exatamente, loucura isso aí. A pessoa fala assim, exatamente. é verdade, né? Eu vou Exatamente. desistir. E aí, E tem um negócio curioso também que eu acho, quando você joga pro espectro da liderança, que existe uma visão romântica, né? O pessoal, às vezes, cria um romantismo muito, muito, muito grande sobre liderança. O cara assiste um filme, acha bonito, fala, não, liderança é isso. Mas o dia a dia de quem tem uma empresa igual você é desafiador, porque o líder, ele é muito desafiador para ele todo dia estar de guarda alta. O líder, ele tem a obrigação de não abaixar a guarda nunca. Agora, é muito importante o líder, ele chegar no trabalho, onde ele estiver, e quando ele está chegando, ele olhar para o time e falar assim, é por esses aqui que eu não abaixo a guarda. O que isso quer dizer em termos práticos? Ele tem que sentir também a energia daquela equipe. Porque cansa demais você ser líder todo dia e todo dia você ser o cara que tem que cuidar de você, E dos outros. de fazer a sua motivação interna, que já é um desafio, porque você é humano igual todo mundo, e você ainda tem que ficar cuidando da mesma pessoa todo dia porque ela nunca está motivada. Não, cara, não é isso. Então, assim, você dá o caminho, você diz aonde você quer chegar, você é transparente, você comunica a tua intenção, e se aquela pessoa não entrar no ritmo, se ela continuar sem botar o remo na água, e tem uns que é o contrário, né? Ainda bota e para. É o que a gente chama de ciar, entendeu? Ainda trava o movimento, entendeu? Ó, É fogo, cara. Então, assim, tem gente que ainda bota na água, entendeu? E aí não rola. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque você precisa se cercar não só com quem está do seu lado, em termos de performance, nos pares ali no mesmo time, mas também você, como líder, tem que definir muito bem quem vai estar contigo, cara. eu percebo que eu tava comentando com um amigo que tava lá em São Paulo, tava em São Paulo esses dias, ele tava lá, ele é de Curitiba e eu de Goiânia, então ele falou, ó, vamos se encontrar em São Paulo, tô aqui, vem aqui bater um papo. A gente sentou num lugar, num shopping, e a gente começou a conversar sobre um assunto de alta performance, né? Um assunto interessante sobre inteligência emocional. E aí eu falei, olha pro lado. E a gente começou a olhar pro lado. Hoje, quem pensa hoje em alta performance, inteligência emocional, uma mentalidade empreendedora, são pessoas que estão dentro de uma bolha. A gente percebe isso porque hoje a gente tem 81 milhões de brasileiros com dívidas, né? E possivelmente pessoas que não estão nem aí para alta performance ou para mentalidade. Só que nós somos, o nosso público aqui são pessoas que querem ser o maestro da própria vida. E aí, Camilo, eu queria que você decorresse um pouquinho, contasse um pouquinho sobre o que a Febracis oferece hoje para as pessoas que querem ter alta performance. E depois, Luciano, você falasse um pouquinho do que você tem, tanto para vocês dois, né? Tanto para a empresa quanto para pessoas, né? Para que essas pessoas possam performar. Porque podcast, muito legal, um conhecimento, a gente trouxe aqui, dá para fazer muitos cortes daqui. Mas a gente sabe que não resolve. O que resolve é o dia a dia, o que resolve é mais profundo. Então, Camilo, traz um pouco sobre essa situação hoje do que a Febracis, falando do Febracis Goiânia, né? O que ela traz hoje de Silas, pegando ainda um gancho do que você trouxe, né? 85 milhões de 81 milhões? 81 milhões, né? Endividado. E aí tem uma diferença, né? Tem um endividado que está endividando para os seus próprios prazeres
e tem aqueles que tá para furar a bolha mesmo, né? Então, tem até a diferença aí. Tem aquele cara que tá no risco, mas ele tá Uhum. né, investindo para romper. E tem aquele que tá só se endividando e nem sabe o porquê, né? Para satisfazer os próprios prazeres. Então, tem uma diferença aí também. Não, isso Mas, no caso desse CPF. sim, porque tem aquele cara que tá buscando, tá remando, ele tá arriscando. ali, né? Tá devendo, mas Tá tá indo devendo, mas atrás. ele Entendi. tá crescendo, né? Beleza. E tem aquele que tá só afundando, ele tá cavando para baixo, né? Então, vê em qual dos você tá aí, né, que tá assistindo, né? Gostei. Né? Porque tem aquele que, não, Provocação. vou jogar o cartão aqui, vou comprar uma mentoria ali, porque eu sei que em 6 meses, pum, esse conhecimento vai pivotar aqui e eu vou Vai ter um retornar. resultado. Exatamente, né? Que é a mentalidade. Então, assim, Só um testemunho rápido. Eu tava com receio de comprar o coach, ô Luciano. E o coach Camilo. Você falou isso, né, Camilo? E qual que era o receio? Eu falei, poxa, eu não tenho esse dinheiro pra colocar na frente. Uhum. E aí a gente teve uma conversa, o Camilo falou, mas então, o que você quer fazer por quê? Qual que é a sua intenção? Eu falei, não, crescer. Ele falou, então, então vamos arriscar um pouquinho. E é uma mentalidade, é verdade isso. Isso trava as pessoas de crescer. O não passar, às vezes. É que isso virou, Camilo, acho que muito por causa da pandemia. Muita gente enganou muita gente, sabe, Luciano? Sim. Ah, passa aqui que você vai conseguir. Depois Sim. não entregava. Sim. E isso criou uma mentalidade realmente de medo, de escassez, né? Mas é interessante isso que você trouxe. Quer dizer, tem gente colocando na frente. Colocando, né, o nome na frente, o dinheiro na frente, que ele não tem para poder prosperar. E aí você fez uma provocação interessante. Você está colocando o nome na frente para poder prosperar ou você está detonando seu nome pela sua vaidade? exatamente. Porque assim, ó, quando eu fui investir na Febracis, eu cheguei na Febracis como aluno, quebrado. Eu trabalhava, eu gerava dinheiro, só que o dinheiro não rendia. Chegou um momento que eu falei assim, cara, tem uma coisa errada. Eu era 3 da manhã, eu molhando as plantas lá de casa, fumando um cigarro atrás do outro. Já tinha uma carreira de long neck ali já vazia. E eu, umas 3 da manhã, pilhado ali, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque todo mês esse negócio se repete, esse loop. Cara, tem alguma coisa que eu não sei. Eu preciso romper esse padrão aí. O que que é? Fazia a mínima ideia, não conhecia nada. Não estava dentro desse ambiente de desenvolvimento, não sabia nada. Literalmente não conhecia esse mercado. E ali eu acho que pelo meu chega, eu atraí a Febracis, né? Então o que que a Febracis é? Febracis, criada pelo Paulo Vieira. Paulo começou a estudar o comportamento das pessoas, pessoas que tinham sucesso, pessoas que não tinham sucesso, e começou a mentorar alguns empresários, isso lá em Fortaleza ainda e tal. E dali ele foi construindo essa metodologia, entendendo que, poxa, é só meta e objetivo, como muita gente fala. Ele, peraí, é meta e objetivo? Não, não é. Porque tem gente que tem meta, tem objetivo e realiza. Tem gente que tem meta e objetivo e não realiza. Então, peraí, não é só meta e objetivo. E ele trouxe, né, no estudo de pós-doutorado, e veio a inteligência emocional, o Daniel Goleman e tudo mais. E aí o fator que o emocional, ele determina os nossos resultados. E aí Paulo junta a perspectiva do coach tradicional, metas objetivos, e traz inteligência emocional para o processo, né? E trazendo ali um equilíbrio nas 11 áreas da vida. Então, peraí, vamos construir uma vida de sucesso? Vamos. Metas objetivos, inteligência emocional, só que agora contemplando as 11 áreas da vida. E disso aí nasceu, e hoje a gente tem o método CIS, que é o meu treinamento de inteligência emocional. Então, assim, há 26 anos aí impactando muitas vezes. Inclusive, em novembro, a gente vai estar aqui pela primeira vez em Goiânia, né? Outubro. Desculpa, ó, já estou aqui. Outubro, 15, 16, 17 de outubro. Paulo vai estar aqui em Goiânia. Então, assim, isso é um marco, né, para o estado de Goiás. E daí, cara, veio os outros treinamentos. Inteligência financeira, treinamento todo voltado para a mentalidade financeira, para entender o que é que limita uma pessoa de romper financeiramente, quais são os padrões herdados, vivenciados sobre dinheiro que impacta hoje. Não é por acaso a quantidade de dinheiro que cada um de nós tem, é um padrão financeiro, né? Hoje a gente tem treinamento de gestão para trabalhar ferramenta de gestão, abrir a caixa preta da Febracis. O que a Febracis faz para ir rompendo ano após ano nesse crescimento empresarial? Perfil comportamental, oratória, vendas, né? Então, assim, a Febracis ela foi se especializando em um quebra-cabeça que é necessário para um ser humano performar em alto nível.
Então, todos os nossos treinamentos, eles vieram só com essa perspectiva. Então, começou com a inteligência emocional e daí desceu para o quê? Entender de pessoas, dinheiro, gestão, liderança, vendas e contemplar o ser humano como um todo. Então, eu digo que a gente ajuda as pessoas a terem performance, né? Excelente. Esse é o nosso ponto. Alta performance. Alta performance. Excelente. Seja na vida pessoal ou na vida profissional. Excelente. E se a pessoa quiser contratar hoje um desse serviço para empresa ou para pessoa, o que que ela tem que fazer? Onde ela acha a Febracis, o Clica lá no Camilo? nosso Instagram, @Febracis Goiânia, Camilo Villaflor. Nós teremos a maior satisfação de primeiro entender a sua necessidade, né, seu momento e direcionar para o melhor caminho. Excelente. Muito bom. Luciano, fala um pouquinho hoje do trabalho que você vem desenvolvendo, Uhum, tanto com pessoas quanto com empresas, que são duas frentes aí que você uhum. vem trabalhando, né? Eu conheço um pouco, mas eu queria que você falasse um pouco disso e também, no final, como que as pessoas fazem para encontrar, para entender. Eu acredito que tem como a gente colocar até os QR Codes aqui, viu, Gabriel? Depois, o QR Code da Febracis, com telefone que pode entrar em contato, o QR Code do Luciano também, tá bom? Legal, legal. Então, voltando lá na história do Luciano, né? Dessas histórias de superação, eu fui tentando desenvolver ao longo desses 18 anos um pouco mais de clareza sobre por que pessoas comuns conseguem resultados extraordinários e se manter em resultados extraordinários. E aí eu já tirei um espectro muito grande dos que conseguem e quebram, né? Eu fui vendo que, inclusive, dentro do mundo, dentro do exército, dentro das operações especiais, você via pessoas com resultados excepcionais, mas que entravam em quadro de depressão, crise de ansiedade, inclusive ideação suicida. Estados Unidos, muita gente voltando do Afeganistão com problemas, SEALs, envolvimento com droga, desvios de caráter de toda sorte. Então eu fui tentando entender o lado bom da coisa. Os que se mantêm. Se eu pudesse caracterizar um soldado perfeito, completo, é claro que não existe. Mas quais são as áreas que eu deveria observar? E aí eu fui mapeando. Eu falei assim, esse cara, ele conhece muito bem as emoções dele. Ele tem um mapeamento emocional muito claro. Ele conhece o seu comportamento, ele sabe, ele tem uma clareza, o que nós chamamos de uma radiografia própria de todas as áreas da vida dele, que é a roda da vida. E cada um tem que chamar um nome diferente, um nome bonito para não ficar diferente, entendeu? Então eu não podia chamar a roda da vida, entendeu? Eu chamei radiografia alfa 3. Mas no final das contas é esse mapeamento. A gente entendeu que esse cara, essa mulher, esse homem, essa mulher, ele precisava compreender a sua história, quais são as suas crenças, quais são os seus comportamentos sabotadores, e ele precisava ter uma clareza absoluta de onde ele quer chegar, o propósito de vida, por que Deus colocou esse cara aqui na Terra, qual é a entrega, o que o mundo espera dele. Isso tudo é o autoconhecimento. E dentro do outro pilar do Alpha 3, que é o autodesenvolvimento, o segundo A, então esse cara tem que ter uma mentalidade de crescimento o tempo todo, ele precisa ressignificar a ideia de estresse e parar de achar que estresse faz mal. E aí é onde eu questiono muito, né, o que muita gente vem falando. Ele precisa modular comportamentos, modular hábitos, ele precisa se espelhar, buscar mentores, referências, ele precisa ter capacidade de otimizar a performance dele o tempo todo, trabalhar a disciplina, resiliência e a motivação dele, e trabalhar sono, preparo físico e nutrição. Isso tudo que eu falei caracteriza o segundo pilar do autodesenvolvimento. O terceiro pilar é o pilar da autorregulação. Ele precisa ser capaz de todos os dias se autorregular, com técnicas de controle de excitação, respiração, diálogo interno, programação de metas e visualização. Quando ele tem clareza de onde ele quer chegar, o cérebro dele fica mais calmo, reduz a ansiedade, coisas desse tipo. Ele precisa fazer técnicas básicas de mindfulness, de aterramento. Tudo isso são coisas que fazem com que um psicólogo chamado Hansel, ele faz com que você saia do vermelho, que é o que você não quer, e fique o tempo todo no ponteiro ali no amarelo. O amarelo é alta performance. Ninguém está em alta performance no verde. Ninguém está no verde. A alta performance é o amarelo. Por isso que quando você entra no amarelo, você corre o risco de quebrar, de ir para o vermelho. Então,
Esses 3 pilares que eu falei caracterizam os 3 As. Autoconhecimento, autodesenvolvimento e autorregulação, o Alpha 3. E esses 3 As promovem 3 Rs. Então, o autoconhecimento promove a ressignificação, o autodesenvolvimento promove a reprogramação mental e a autorregulação promove a resiliência. Então, quando você trabalha isso, essa pessoa consegue ser capaz de liderar a própria vida de maneira sustentável. O que a gente promove é, se você trabalhar isso aqui, você é capaz de liderar a sua própria... Você é capaz de ser o maestro da sua vida, como maestrar. E é muito difícil, porque muita gente está vivendo um capítulo da página de um livro que não é o dele. Olha aí. Entendeu, cara? Parece ridiculamente piegas o que eu tô falando, mas é verdade. Entendeu? E aí, quando você fecha isso, aí beleza. Aí eu criei esse método ao longo de muitos anos. Já passaram mais de 4.000 pessoas por esse processo, por essa metodologia. E qual é o tipo de produto, que é a segunda pergunta que você falou? É desde o produto de entrada, que é uma radiografia comportamental, que passa por uma mentoria coletiva online, toda quarta-feira, das 19 às 20 horas comigo. Você faz uma assinatura anual, tem esse encontro comigo e acessa as aulas gravadas. Não, eu não quero só isso, Luciano, eu quero mais, eu quero fazer mentoria. Então tem 12 caras de operações especiais que foram treinados por mim durante 14 finais de semana, que eles fazem mentoria individualizada ao longo de 16 encontros de 1h30. Não, eu não quero só isso, eu quero fazer a mentoria com o Luciano. Aí você vai fazer a mentoria comigo, que são 16 encontros com psicólogo, com várias ferramentas, para esse teu processo. Beleza, Luciano, eu fiz tudo isso, mas eu ainda quero viver a experiência imersiva. Aí tem um bootcamp Alpha 3, que são 4 dias, onde você vai entrar no bootcamp, tem um mentor, um cara de operações especiais, que vai te receber, já conhece a tua história, você já fez a radiografia, ele já sabe qual é a tua dor, ele vai criar circunstâncias para que você pratique o comportamento intencional. Isso tudo para trabalhar pessoas. CPF. Agora, se a gente for pensar em CNPJ, eu comecei trabalhando liderança e alta performance no ambiente empresarial, dando treinamentos imersivos de auditório, de 1 hora até 3 dias de imersão, trabalhando todos os pilares do Alpha 3. E no meio desse processo, eu me surpreendi. Porque como eu ocupei uma função como chefe de Estado-Maior de uma grande unidade com 3.000 homens e mais de 300 pessoas, um staff de mais de 300 pessoas comigo. Então você imagina uma empresa com mais de 300 pessoas e eu trabalhando por 2 anos e meio. Eu adquiri uma experiência de gestão, de estratégia, de capacidade de articulação. E aí os grandes empresários começaram a pedir para mim esse tipo de assessoria, de mentoria. E aí eu falei, não, tá bom, vamos lá, vamos. E aí foi dando certo, eu fui colocando uma perspectiva militar de como fazer os planejamentos, de como... Isso é um negócio que a gente gosta de fazer, né? E basicamente é o que eu entrego hoje. Nossa, parabéns, muito legal. Gente, acho que foi, né? Dá para conversar mais 3 horas aqui. Tem mais uma coisa aqui, né? Você que tá assistindo a gente, acessa lá, ó, Luciano Costa BR. Ah, é. Tem um vídeo lá, 33 conselhos, né? Foi a primeira coisa Mudarão a sua vida. Você tem que assistir esse vídeo, viu? Conecta lá, ó. Você tem que assistir esse vídeo aí. Os padrões. Ele por si só já é uma aula. Uma aula. Né? É, mas são os padrões, né? Você vê que legal. Isso virou um padrão, Luciano. Quando eu tive o privilégio de apresentar o Luciano pro Camilo. Foi você, e meu aí, irmão. e aí... Você é um anjo da minha vida. Deixa eu contar. Tem 2 anjos aqui. Deixa eu contar um negócio pra você. Quando eu falei pro Camilo, qual foi a primeira coisa que eu fiz, Camilo? Mandei esse vídeo. Foi. Falei, você quer saber quem é o Luciano? Vê esse vídeo aqui. E agora é engraçado, você repetindo um padrão, que é, quer saber, gente, você quer conhecer o Luciano? 33. É o vídeo, o mesmo vídeo. É interessante isso. É uma construção, né, de alguém. Foi tão forte que construiu. E interessante, voltando aqui, a gente já tá fechando, mas assim, sobre quem tá do lado, né? Cara, pra mim é uma honra, né, ter pessoas como você na minha vida, que me apresentou o Luciano. Hoje a gente já tá aqui firmando uma grande amizade, né? E isso é que é o bom de você saber quem vai caminhar junto com você.
Porque mesmo que você não conheça, você sabe que vão ser pessoas boas. Verdade. Né? Então, glória a Deus por sua vida. Viu, irmão? Amém, tamo junto. Não, vocês são bom demais. Eu sou muito privilegiado. Eu acabei de falar aqui antes, acho que isso vai ser uma regra aqui. Então, todas as pessoas que viram ao Pode Maestrar são pessoas que eu quero já conhecer mesmo, saber os valores, porque isso conversa com o que eu acredito, né? Isso conversa com o que eu acredito. Então, gente, muito obrigado. Esse foi o Pode Maestrar. Bom demais. É o podcast que faz você o maestro da sua vida, que você ficou com verdades práticas sobre alta performance. Eu vou pedir para vocês, por favor, sigam o Luciano Costa, Coronel Luciano Costa. Luciano Costa BR, só Luciano Costa BR no Instagram, ou então Alpha 3 Brasil, é o outro canal do Instagram. Perfeito. E por ali você consegue acessar a plataforma. Todas as outras e coisas. Todas as outras coisas. Camilo, então, o Instagram, Camilo, é Camilo Vilaflor? Camilo Vilaflor. Camilo Vilaflor, Febracis Goiânia, sou parceiro da Febracis, né? Nós somos, né? Parceiros da Febracis. Nós somos. Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio.